Há um momento estranho na vida em que você sente que está caminhando, mas o chão debaixo de você não se move. Quando você acorda e a pessoa que te encara no espelho parece um estranho. Quando as rotinas que antes traziam conforto agora parecem sufocantes. Quando os sonhos que você vinha perseguindo de repente parecem ocos, como vozes ecoando em um quarto vazio. Você pode se encontrar no meio da sua própria vida, olhando ao redor e pensando: como eu cheguei aqui? E mais importante, quem eu deveria ser? Se isso ressoa com você, se você tem carregado esse estranho peso de não se reconhecer ultimamente, então o que estou prestes a compartilhar pode mudar tudo. Porque o que você está vivenciando não é confusão, não é um colapso e definitivamente não é uma prova de que você está falhando na vida. O que você está passando é algo muito mais profundo, algo que a maioria das pessoas nunca aprende a reconhecer. Você não está perdido, você está despertando. E eu sei que isso pode soar como papo espiritual, vago, ou algum tipo de platitude motivacional. Mas fique comigo, porque no final deste vídeo você vai entender por que se sentir deslocado em sua própria vida é, na verdade, um sinal de que você está evoluindo. Porque o desconforto que você está sentindo agora é a maneira da sua alma te dizer que você superou quem costumava ser. E, o mais importante, como navegar por essa transformação sem perder a cabeça no processo. Mas antes, deixe-me te dizer por que isso importa mais do que você pensa. Vivemos em um mundo que trata a incerteza como uma doença. Um mundo que exige que você tenha sua vida resolvida até uma certa idade, que espera que você escolha um caminho e se apegue a ele, que te faz sentir quebrado se você não tem respostas claras sobre quem você é e para onde está indo. Mas e se toda essa estrutura estiver errada? E se os momentos em que você se sente mais perdido forem, na verdade, os momentos em que você está mais perto de encontrar seu eu autêntico? Passei anos estudando porque algumas pessoas parecem navegar pelas transições da vida com graça, enquanto outras ficam presas em ciclos intermináveis de confusão e autocrítica. E o que descobri é que as pessoas que prosperam durante tempos incertos entendem algo crucial. Elas reconhecem que a identidade não é fixa, que o crescimento requer a coragem de soltar quem você foi para se tornar quem você está destinado a ser. Elas sabem que se sentir perdido não é um problema a ser resolvido, é uma porta a se atravessar. Aqui está o que ninguém te conta sobre transformação pessoal. Ela não acontece gradualmente, não se desenrola como um suave nascer do sol, onde tudo lentamente se torna mais claro. A mudança real acontece em ondas, e essas ondas muitas vezes parecem que estão te afogando antes que você perceba que na verdade estão te levando para um lugar novo. Pensa nisso. Você já notou como as mudanças mais significativas em sua vida vieram após períodos de intenso desconforto? Após estações em que nada fazia sentido? Após aquelas noites escuras da alma em que você questionou tudo o que achava que sabia sobre si mesmo? Isso não é coincidência. É assim que o despertar funciona. A sua psique tem uma inteligência que a sua mente consciente nem sempre consegue entender. Quando você supera uma versão de si mesmo, quando a vida que você tem vivido não se alinha mais com quem você está se tornando, o seu eu interior começa a desmontar as velhas estruturas. Ele começa a separar as crenças, os hábitos e as identidades que antes te serviram, mas que agora te limitam. E esse processo parece caótico, porque ele é caótico. Mas o caos não é o inimigo. O caos é o espaço entre quem você era e quem você está se tornando. É o solo fértil onde novas possibilidades podem criar raízes. O problema é que a maioria de nós entra em pânico quando entra nesse espaço. Tenta correr de volta para o território familiar, para reconstruir a velha identidade o mais rápido possível, porque o desconhecido parece perigoso. Mas e se o desconhecido não for perigoso? E se ele for sagrado? Eu quero que você considere algo que pode desafiar tudo que lhe foi ensinado sobre crescimento pessoal. E se os momentos em que você se sente mais desconectado de si mesmo forem, na verdade, os momentos em que você está mais conectado ao seu potencial?
E se a confusão que você está vivenciando não é prova de que está andando para trás, mas sim de que está finalmente pronto para avançar. Porque aqui está a verdade que muda tudo. Você não pode se tornar quem você está destinado a ser enquanto se agarrar a quem você costumava ser. E a sua alma sabe disso, mesmo que a sua mente não saiba. Então, ela começa a criar circunstâncias que te forçam a questionar, a explorar, a despojar-se das camadas que não servem mais. A inquietação que você sente em relacionamentos que antes te satisfaziam. O tédio que se infiltra quando você está fazendo um trabalho que antes te excitava. O estranho vazio que aparece, mesmo quando você está alcançando os objetivos que pensou querer. Nada disso é aleatório. Tudo isso é o seu eu interior te preparando para o próximo capítulo da sua vida. Mas primeiro, a transformação requer mais do que apenas reconhecer o que está acontecendo. Ela requer aprender a confiar no processo, mesmo que você não consiga ver para onde ele está te levando. Ela requer desenvolver uma nova relação com a incerteza. Uma onde você para de tratar o desconhecido como uma ameaça. E é exatamente isso que vamos explorar. Como navegar neste despertar sem se perder na confusão. Como confiar na sua sabedoria interior, mesmo que a sua mente lógica esteja gritando por certeza. Como abraçar a pessoa que você está se tornando sem abandonar as partes valiosas de quem você foi. Porque a jornada de quem você era, para quem você está se tornando, não é sobre se perder, é sobre se encontrar. E esse processo, por mais bagunçado e incerto que seja, está prestes a se tornar o trabalho mais importante que você já fez. Mas antes de mergulharmos em como essa transformação realmente funciona, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre por que ela está acontecendo agora. O timing do seu despertar não é aleatório. Não está acontecendo porque você fez escolhas erradas ou porque a vida está te punindo por erros do passado. Está acontecendo porque você atingiu um limiar, um ponto onde a lacuna entre quem você é verdadeiramente e quem você tem fingido ser se tornou grande demais para ser ignorada. A maioria de nós passa os 20 e 30 anos construindo uma identidade baseada em expectativas externas. Você se torna o bom estudante, o funcionário confiável, o parceiro perfeito, o filho responsável. Você coleciona conquistas e marca caixas, acreditando que cada marco te aproxima da felicidade. E por um tempo funciona. A validação é boa, a segurança parece segura, a previsibilidade parece manejável. Mas algum lugar ao longo do caminho, algo muda. Talvez seja gradual no início. Uma voz silenciosa que sussurra durante seu trajeto matinal, perguntando se é realmente isso que você quer. Um peso que se instala no seu peito quando você pensa nos próximos 5 anos parecendo exatamente iguais aos 5 anos anteriores. Uma sensação crescente de que você está vivendo a vida de outra pessoa, seguindo o roteiro de outra pessoa. Ou talvez te atinja de uma vez só. Uma percepção repentina de que a pessoa que você se tornou não corresponde à pessoa que você sente que é por dentro. Parecem fantasias que não servem mais. Que os sonhos que você tem perseguido nunca foram realmente seus. É assim que o despertar se parece. Não um momento feliz de iluminação, mas um reconhecimento, por vezes doloroso, de que você tem andado como um sonâmbulo pela sua própria existência, de que tem estado tão ocupado se tornando quem achava que deveria ser, que se esqueceu de perguntar quem você realmente é. E é aqui que fica desconfortável, porque uma vez que essa consciência começa, você não pode desligá-la. Você não pode desver o que viu ou dessaber o que aprendeu sobre si mesmo. Os velhos padrões que antes traziam conforto agora parecem sufocantes. Os relacionamentos que antes pareciam estáveis agora parecem estagnados. Os objetivos que antes te motivavam agora parecem sem sentido. É por isso que tantas pessoas resistem ao despertar. É mais fácil permanecer dormindo, continuar seguindo o caminho familiar, mesmo que ele não esteja levando a lugar nenhum de significativo. Porque acordar significa encarar a possibilidade de que você precisará mudar tudo.
E a mudança, mesmo a positiva, é aterrorizante. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda. O medo que você está sentindo não é prova de que está cometendo um erro. É a prova de que você está finalmente dizendo a si mesmo a verdade. E a verdade, por mais desconfortável que seja, é sempre o alicerce para uma vida autêntica. Sua alma foi paciente com você. Ela permitiu que você explorasse, que experimentasse, que vestisse diferentes versões de si mesmo. Mas agora é hora de voltar para casa. Para casa para quem você realmente é. Por baixo de todo o condicionamento, todas as expectativas, todas as histórias que lhe contaram sobre quem você deveria ser. Essa volta para casa não acontece da noite para o dia. É um processo de se despir, de liberar, de soltar identidades que não te servem mais. E sim, pode parecer uma morte, porque de certa forma é. É a morte de quem você era, para que quem você está destinado a ser possa finalmente nascer. Mas aqui está o belo paradoxo. Quanto mais você solta o falso eu, mais descobre seu verdadeiro eu. Quanto mais libera o que não é autenticamente seu, mais espaço cria para o que é. Quanto mais confia neste processo de devir, mais vivo você se sente. Então, se você está de pé nas ruínas de quem costumava ser, se perguntando o que vem a seguir, saiba disto: você não está perdido. Você não está quebrado. Você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar, no espaço entre quem você era e quem você está se tornando. Na pausa sagrada, antes do seu próximo capítulo começar. A confusão que você sente é temporária. O desconforto que está vivenciando tem um propósito. A incerteza que está navegando não é sua inimiga. É sua professora te mostrando como viver sem precisar de todas as respostas. Como avançar sem saber exatamente para onde está indo. Porque a pessoa que você está se tornando não precisa ser descoberta. Ela precisa ser vivida. Ela precisa ser expressa. Ela precisa da sua confiança para emergir em seu próprio tempo, à sua própria maneira. Seu despertar não é um problema a ser resolvido. É um presente a ser recebido. Um convite para entrar numa vida que é verdadeiramente sua. E a coragem de atender esse convite, mesmo quando você não consegue ver o caminho todo à frente, é o que transformará não só a sua vida, mas a de todos cuja vida você toca. A jornada de volta para casa, para si mesmo, já começou. Confie nela. Confie em si mesmo. Confie no processo que está se desenrolando dentro de você, porque você não está perdido. Você nunca esteve. Você só está, finalmente, pronto para ser encontrado. Se estas palavras te trouxeram algum alívio, compartilhe nos comentários uma única palavra que descreva o que você sente que está despertando em você. Obrigado por sua presença e por dedicar este tempo a si mesmo. Curta para apoiar nossa filosofia e inscreva-se para que possamos nos encontrar novamente na próxima conversa.